mesmo. Vamos começar com o ChatGPT. Assim como nos outros vídeos, foram utilizadas duas versões do ChatGPT. A versão 5.5 no modo Instant, que é a versão instantânea, em que os resultados são feitos com a base de dados da OpenAI, e a versão 5.5 no modo Thinking, que é a versão em que ele reflete melhor e busca dados externos também. A resposta da versão Instant foi o seguinte: se eu tivesse que fazer uma previsão baseada apenas no histórico político de Renan Santos, nas propostas divulgadas por seu grupo e na forma como ele atua publicamente, eu esperaria um governo focado em reformas do Estado, combate a privilégios políticos, mudanças na educação e tentativa de reduzir a influência dos grandes partidos tradicionais. Ao mesmo tempo, haveria forte conflito político. O Renan construiu sua trajetória em confrontos com adversários de diferentes correntes, o que provavelmente geraria resistência no Congresso, no Judiciário e em parte da classe política. Deixa eu falar uma coisa, já começo respondendo a pergunta que talvez seja a que mais faz. Tá, mas como governar? Deixa eu falar uma coisa, cara, funciona assim, ó. Quando você se elege falando que vai resolver um problema e você resolve, sua popularidade vai lá pro céu. O Bukele fez isso. O Milei fez isso. Então, com esta popularidade, você consegue gastar o seu capital político para passar outras reformas impopulares dentro do Congresso, porque é o seguinte, irmão, aí sim, você está falando de uma figura popular com a massa empurrando. O lance é o seguinte, o Renan está falando, cheguei na presidência, vou resolver o crime organizado. E vai. Já há propostas que estão dentro, inclusive, da Constituição, que não precisa de PEC e que vão resolver muito o problema do narcotráfico aqui no Brasil, só que nós ainda vamos querer fazer PECs para resolver o problema no longo prazo. Então, isso vai ser resolvido. A partir daí, eu quero ver quem é que vai ter cara para chegar e falar assim, ó, esse presidente popular que resolveu o crime organizado não vai contar com o meu voto aqui para diminuir o número de assessor do senador. Eu quero ver. Quero ver quem é que vai ter a coragem de fazer isso. E como o Renan não acredita em reeleição, como o Renan quer ser a bala de prata, irmão, dane-se. Dane-se. O importante é gastar o capital político agora. E depois vê o que faz. Depois o Brasil, nas rédeas, aí vê o que faz. Vamos lá. Ou seja, o ChatGPT começou falando bem, disse que iria esperar um governo focado em reformas, em combate a privilégios, em mudanças na educação, mas ao mesmo tempo falou que vai ser muito difícil governar, já que, por missão treta com todo mundo, muito parece a postura de ser uma política diferente. Na economia, o resultado dependeria muito da capacidade de aprovar reformas. Se conseguisse formar apoio político, o país poderia crescer mais. E se formar apoio político aqui, nós vamos ver que as IAs vão bater muito nessa tecla, de que atualmente essa é a maior desvantagem do Missão e do Renan Santos. O fato de que uma coisa é ter propostas, outra coisa é ter apoio político para aprovar essas propostas. Ó, fala uma coisa, modéstia à parte, a gente é muito bom nisso, tá? Cara, a gente, contra o governo atual, que era o PT, e contra a oposição que queria, né, miar os impeachments, e contra uma parcela maluca que queria intervenção militar, a gente foi lá e conseguiu fazer o impeachment através de articulação política. Mesma coisa na hora de apoiar a reforma de governos populares, mesma coisa na hora de aprovar projetos individualmente, enquanto legislativo, né, eu, o Kim, a Amanda, o Guto, né, sendo combativos, e vai ser assim no governo do Renan também, cara, tá? Há maneira de se fazer, vamos lá. Mas voltando aqui, na economia o resultado dependeria muito da capacidade de aprovar reformas. Se conseguisse formar apoio político, o país poderia crescer mais. Se não conseguisse, o governo poderia enfrentar paralisação e desgaste constante. Minha estimativa seria 40% de chance de melhorar, 35% de chance de ficar na mesma e 25% de chance de piorar. Então é uma versão bem otimista, né? É uma resposta bem otimista. Portanto, a previsão mais provável seria uma melhora moderada, mas acompanhada de muita disputa política e incerteza. Eu discordo dessa visão, tá? Eu discordo dessa visão. Nós somos radicais na causa. Não existe melhora moderada. Ou o negócio vai melhorar estruturalmente, é uma melhora absurda, ou não tem melhora, vai ficar na mesma. Não existe melhora moderada. Ou é a mesma merda, ou melhora de vez. É isso, tá? As nossas propostas não são... nada é paliativo. Não dá um jeitinho aqui, não dá uma melhoradinha ali, não. É tudo reforma estruturante. Lembrando que essa resposta foi da versão Instant, a versão que responde mais rapidamente. Agora a gente vai ver a resposta da versão Thinking, que é a versão que acaba refletindo mais sobre o prompt. Se Renan Santos vencesse em 2026, o Brasil provavelmente teria um governo mais liberal na economia, mais duro contra a velha política e com forte discurso... Eu não gosto desse aspecto velha política, tá? Velha política é uma coisa muito genérica. Vamos falar real, é ruim pro político do Centrão que faz justamente acordo para obter emenda e manter qual eleitoral, compra de votos, né, e inchaço da máquina pública. É isso, bem objetivo. Contra privilégios do Estado. Ele tentaria cortar gastos, reduzir burocracia, mexer em regras do serviço público e aproximar o Brasil de uma agenda parecida com a de Javier Milei, algo que ele já sinalizou publicamente. O problema é que ele enfrentaria muita resistência no Congresso, no STF, nos sindicatos, nos governadores e até dentro da própria direita. Mais uma vez, a IA batendo nessa tecla. Como o partido Missão ainda é novo, ele dependeria muito de acordos para governar. A minha previsão, o Brasil teria mais chance de ficar um pouco melhor na economia, mas com muita instabilidade política. No geral, eu diria... A estabilidade política, o que a gente tem hoje, é o que a gente quer. Eu quero que tenha estabilidade mesmo. A gente tem que mexer esse caldo aí, velho. Tem que fundir município, tem que acabar com os incentivos políticos que mantêm os figurões do Centrão aí. Tem que mexer, tem que ter estabilidade mesmo. Leve chance de melhorar, não uma grande virada. Aqui no ChatGPT a gente já vê uma postura diferente em relação ao Renan Santos, comparando o Lula e o Bolsonaro. Com o Lula vai ficar tudo na mesma coisa, com o Flávio foi praticamente a mesma coisa, e aqui o ChatGPT parece ser mais a favor do Renan Santos, dando uma maior probabilidade dele melhorar o Brasil, digamos assim. Agora vamos para a inteligência artificial do Elon Musk, o Grok. Foram utilizadas, assim como nos outros vídeos, duas versões diferentes do Grok. A versão 4.3, que é mais recente, e a resposta dele também em modo expert. Na versão 4.3, a resposta foi o seguinte: se o Renan Santos vencer em 2026, ele vai tentar mudanças diretas, apertar forte contra o crime organizado. Isso aqui foi algo que o ChatGPT esqueceu, assim, exato, eu ia falar justamente isso, cara. Como é que o ChatGPT não falou disso? O Renan anda com a camiseta escrito prendeu matou, bicho. Normalmente acho que a tecla mais batida do Renan Santos, pelo que eu acabo vendo, que é o prendeu matou, né? Com regras duras para facções, trocar auxílios por frente de trabalho para quem pode produzir e reduzir o tamanho do governo para dar mais espaço a quem empreende. Vai falar também em acabar com favelas aos poucos. Se não me engano, eles vieram com essa ideia de, acho que é dessuavização que eles chamaram. No começo vai ser difícil, o Congresso dividido, os tribunais e as regiões mais pobres vão resistir e protestar, a economia pode balançar com os ajustes e cortes. Mesmo assim, o Brasil tem mais chance de melhorar. Já é a segunda vez, né? A segunda IA que diz isso. E a segunda avaliada aqui no vídeo.
A segurança tende a avançar rápido, como aconteceu em outros países que usaram linha dura contra o crime. Menos Olha essa frase, velho. É o básico, é o óbvio. Como é que a gente não faz? da ajuda do governo pode estimular o trabalho e o crescimento em alguns anos. Os primeiros tempos vão ser de muita briga e instabilidade, mas o rumo aponta para resultados positivos se as ideias conseguirem ser colocadas em prática, algo que precisa ser levado em consideração, já que o Missão é um partido novo e ele vai ter que entrar em acordo com outros partidos para aprovar algumas coisas. Essa é a resposta do modo expert. Se Renan Santos vencer em 2026, ele vai tentar trocar parte do Bolsa Família por multirões de emprego para quem pode trabalhar nas regiões pobres. Vai apertar contra o crime com leis mais duras e expandir escolas militares. Vai acabar com cotas por raça em universidades e concursos. Vai cortar gastos do governo para baixar impostos. Vai rolar muita briga política e protestos, especialmente de quem recebe ajuda. A economia pode apertar no início para muita gente. A segurança pode melhorar aos poucos. O Brasil tem mais chance de piorar nos próximos 4 anos por causa da instabilidade e da resistência forte à Nossa, mudança. cara, assim, aí foi contraditório, porque eles falaram, não, a segurança vai melhorar rápido, agora vai melhorar aos poucos. Tá esquisito isso aqui. Ele começa falando das reformas que o Renan pode fazer, né, na questão de trocar parte do Bolsa Família por mutirão de emprego, o aperto contra o crime, a expansão de escolas militares, o fim das cotas por raça em universidades e concursos, enfim. Depois ele diz que vai rolar muita briga e protesto, dizendo que o Brasil tem mais chance de piorar nos próximos 4 anos por causa da instabilidade e da resistência forte a mudanças. É engraçado que na versão Não, 4... e assim, é engraçado que é o seguinte, não é que o Brasil vai piorar porque as mudanças são ruins. O Brasil vai piorar porque as pessoas, vai haver resistência a essas mudanças que são boas. Viu? Isso é uma coisa pra prestar atenção. 3, o Grok falou de resultados positivos. E na resposta em modo expert, ele reflete mais, disse que o Brasil tem mais chance de piorar. É interessante, né, ver essas mudanças nas versões em diferentes modelos da IA. E essa resposta eu achei muito curta pra variar. Esse modo expert do Grok, ele é sempre mais sucinto. E aqui a IA cravou que teria bem mais chances de piorar. Vamos para o Cláudio, o queridinho do nosso experimento. O Cláudio, mais uma vez, aquela IA diferentona, que quase nunca responde diretamente as coisas, ou nunca respondeu, pelo menos nos meus vídeos, né? No Cláudio, eu usei a versão Opus 4.8 recém-lançada, com esforço no alto e com thinking ativado. Ou seja, a versão mais recente, mais potente, com esforço no alto e com a reflexão ativada. E essa foi a resposta do Cláudio. Olha, eu vou ser sincero contigo, não tenho como prever o futuro de verdade. Mais uma vez ele com esses papos, né? Ninguém tem. O Brasil de daqui a 4 anos vai depender de 1000 coisas que nenhum dado consegue antecipar. Preço de commodity, juros lá fora, uma crise que ninguém viu chegando, a composição do Congresso e por aí vai. O presidente é uma peça importante, mas é só uma peça. Isso aqui que eu acho interessante. As pessoas falam assim, o governo Bolsonaro foi terrível, o governo Lula foi terrível, o governo Dilma foi uma merda. E o pessoal vem com esse discurso, só que o presidente não é a única peça que move como um governo se comporta ou o que acontece nos 4 anos desse governo. É uma peça muito importante que a gente tem que refletir, é lógico. Mas como o Cláudio disse aqui, é só uma peça. Não é só uma peça. É a principal peça. O governo, ele dá o tom do que vai ser o Brasil, né? Ele dá o direcionamento do que vai ser o Congresso. O governo tem muita emenda. O governo tem pouco orçamento discricionário. Como assim? O governo tem pouca margem financeira para fazer o que quer, mas o governo tem muito dinheiro, ainda que de orçamento direcionado, para colocar esse dinheiro, principalmente de emendas parlamentares, naqueles que são os favoritos. E mais, o governo tem muito, muito cargo. Muito, quando eu tô falando é muito, muito mesmo, cara. Então, tem muito cargo. O governo direciona o Congresso. É assim que funciona. O governo direciona o Congresso. Irmão, quando o PT tava pra cair, o Gilmar Mendes tava falando que o PT era corrupto, velho. Depois o PT voltou, o Gilmar Mendes começou a ir absolutamente contrário ao governo Bolsonaro. Por que eu tô falando isso, cara? O governo muda muito, até mente de ministro supremo que tem cargo vitalício, cara. E tem outra. Dizer vai melhorar ou vai piorar não é uma previsão neutra. É um juízo de valor. Melhorar pra quem? Em que? O que pra uns é um avanço, pra outros é um retrocesso. Por isso eu não consigo te dar esse é foda mesmo, cara. dito sem estar na prática, escolhendo um lado político, e isso não é o meu papel. Mais uma vez, ele não quer participar dessa treta. Se quiser, posso te ajudar a montar os cenários, separando o que é fato do que é torcida. Isso eu faço com prazer. E seguindo o padrão de comportamento do Cláudio, ele sempre finaliza o prompt sugerindo outra alteração ou outro modo de chegar na resposta que a gente pretende chegar. Eu ainda insisti e falei, olha, eu quero que diga se o Brasil tem mais chance de melhorar, piorar ou ficar na mesma com Renan Santos. E a resposta dela foi essa aqui, ó. Olha, eu entendo que você quer um veredito direto, mas eu não consigo te dar esse, e não é por covardia ou ficar em cima do muro. É porque melhorar, piorar ou ficar na mesma não são coisas que se medem no termômetro. São julgamentos sobre o que é bom, e o que conta como bom muda conforme o que cada pessoa valoriza. Pensa assim, o mesmo governo pode cortar gastos sociais e ao mesmo tempo equilibrar as contas públicas. Pra quem prioriza o primeiro, é piora. Pra quem prioriza o segundo, é melhora. Nossa, não, essa resposta é errada. Equilibrar contas públicas é fundamental, inclusive, pra você manter benefícios sociais, cara. Mas enfim. Os fatos são os mesmos. O veredito é que diverge. E ele vem dos valores de quem julga, não dos dados. É interessante que a gente consegue ter uma perspectiva de outros governos assim também, né? De que é por isso que enquanto várias pessoas estão dizendo que vão pro Paraguai caso o Lula ganhe, tem pessoas que querem muito que o Lula ganhe novamente. Justamente porque entra essa questão de que os fatos, embora permaneçam os mesmos, são interpretados por pessoas diferentes. E o que é bom pra uma não é bom pra outra. E isso, bom, isso torna o Brasil sendo o Brasil com essa polarização que a gente tem. Mas é algo humano também, né? Continuando. Se eu cravasse vai melhorar, eu estaria escolhendo um conjunto de valores e te entregando como se fosse uma previsão técnica. Isso seria desonesto justamente onde você preza rigor. O que eu faço de bom grado, montar os cenários concretos separando fato de torcida. Eu testei uma versão menos inteligente do Cláudio, a Sony 4.6. E a resposta dela foi mais direta. Preciso ser honesto contigo, isso não é algo que eu consigo fazer com responsabilidade, nem com o poder de prever o futuro. Beleza, a gente já entendeu, Cláudio. O problema não é técnico, é epistemológico. Fazer uma projeção séria sobre o governo de qualquer candidato exige, no mínimo, saber se ele teria maioria, não tentar induzir o usuário a uma resposta, né? Eu acho bem interessante mesmo. Um dos comentários que eu mais li é que o Cláudio é a única... Cláudio é muito chique, né? O Cláudio é a única IA que realmente se comporta como IA. Nós vamos agora pro Gemini. O Gemini eu usei a versão 3.1 Pro com raciocínio estendido. E a resposta dela foi essa aqui. Como eu não posso prever o futuro de forma mágica, o que posso fazer é projetar um cenário com base nas propostas reais de Renan Santos para 2026. Se eleito, o Brasil passaria por uma forte redução do tamanho do governo, com foco em facilitar a abertura de negócios e a iniciativa privada. Na segurança pública, sua principal promessa é usar as forças armadas para combater o crime organizado e retomar áreas dominadas por facções. Também não. A principal proposta é mudar a legislação penal brasileira. A partir disso,
haverá operações. As operações vão contar com Forças Armadas, mas o Renan repete isso várias vezes. Não são as Forças Armadas as maiores responsáveis por vencer as dificuldades operacionais, são as polícias dos estados. Sobre o Brasil melhorar, piorar ou ficar na mesma, dificilmente o país vai querer na mesma, pois seu governo representaria uma mudança drástica de modelo. Verdade. O resultado depende do que você valoriza. A chance de melhorar para quem acredita que menos governo na economia e segurança linha dura trazem progresso, a chance de piorar para quem defende que o governo deve atuar fortemente na economia e focar em programas sociais. Essa resposta eu achei muito interessante. Do tipo, o Brasil vai melhorar, vai piorar ou vai ficar na mesma? O Gemini seguiu praticamente a linha do Claude, com a diferença que ele opinou, né? Ele falou que depende. Quem deseja menos governo, um estado menor no caso, e mais segurança, vai ver isso como um progresso. Quem defende programas sociais ou uma atuação mais forte do estado vai ver como se fosse um problema. Diferente do vídeo passado do Flávio Bolsonaro, eu não tive problemas com a versão pro do Gemini. No vídeo passado o que aconteceu foi que, como a inteligência artificial estava muito em uso, talvez pelo horário que eu acessei ela se negou a gerar uma resposta no modo Pro, gerou uma resposta em um modo mais fraquinho, um modo mais burro, digamos assim, da IA. Vamos agora ao DeepSeek, a IA que veio direto da China. Eu usei ela no modo especialista, assim como nos vídeos anteriores. Eu marquei também o pensamento profundo e a resposta foi essa aqui. Se o Renan Santos vencer em 2026, o país viveria um choque inicial. Seu estilo direto e as propostas liberais radicais, como privatizações em massa e drástico enxugamento do Estado, gerariam euforia no mercado, mas forte resistência nas ruas e no Congresso. Os primeiros anos não é verdade, tá errado. Isso aqui tá errado, tá bem errado, cara. Vamos lá. Por conflito, a tentativa de aprovar reformas rápidas travaria o governo, enquanto a promessa de passar o Brasil a limpo abalaria o sistema político, abrindo crises entre os poderes e instabilidade institucional. A economia sem apoio político para medidas impopulares não reagiria como esperado e o desemprego subiria. A polarização atingiria um novo pico, com graves e protestos constantes paralisando o dia a dia. O Nossa, Brasil não, cara, aí assim, realmente ele fez um exercício de futurologia. Aqui viajou completamente, cara. tem mais chance de piorar. O custo da instabilidade do enfrentamento contínuo engoliria os potenciais benefícios das reformas, travando o Brasil em uma crise de governabilidade. A gente viu aqui que o DeepSeek teve uma resposta completamente negativa e basicamente cravou que o governo vai ser um desastre. Vamos ao resultado do experimento. Olha só que coisa, cara. O DeepSeek, justo o chinês, falou que não é bom. Ou seja, é aqui que a gente tem que ir. Eu tive é que inicialmente algumas IAs viram as propostas do Renan Santos como bem positivas, mas ao mesmo tempo apontaram para não teria apoio para governar. Uma coisa que influenciou também as respostas da IA é que, ao falar do Flávio Bolsonaro e do Lula, a IA levou em consideração o histórico político deles. Mas quando foi falar do Renan Santos, como ele nunca foi político, não até onde eu sei, a IA levou em consideração apenas as propostas. Eu tô falando isso porque justamente algumas pessoas vão comentar que boas propostas qualquer um pode fazer. Mas Mas existe um lance que é o seguinte, cara. Você pode analisar o histórico não só do Renan, sem ser presidente ou sem ter mandato, mas do Renan político, que foi o articulador, por exemplo, do processo de impeachment da Dilma, que foi o fundador do MBL, que foi o fundador da Missão. Né? Mais do que isso, você pode avaliar o que as pessoas ao redor do Renan, né, agem, como elas agem, como eu agi quando fui deputado, como o Guto age, como o Kim age, como a Amanda age, como todos os outros nossos, né, às vezes correligionários, às vezes somente colegas de movimento, mas em outros partidos, ou às vezes sequer em partidos, como eles agem. Mesmo no modo especialista, a IA não consegue fazer análise política profunda. Não conhece, não tem jeito. De governo para comparar, como houve comparação com a vida pública do Lula e do Flávio Bolsonaro, pode-se esperar que a avaliação das IAs seja positiva para o Renan Santos por conta disso. Sobre essa questão do Renan Santos ter dificuldade para governar, essa governabilidade, esse era um questionamento que faziam muito pro Bolsonaro. Acabou que o Bolsonaro se alinhou demais ao centrão e fez o governo dele daquele jeito. Na verdade, não é que ele não tinha como governar, não. É que o Bolsonaro, ele mesmo disse, né? Eu sou do centrão. Isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai fazer mais assim. O Bolsonaro é ladrão, né? Então, não. A pergunta que fica é, teria como missão fugir disso? Como é que seria essa governabilidade? As IAs, de forma geral, tiveram respostas parecidas, com algumas exceções. Por exemplo, o Claude se negando a responder e o DeepSeek dizendo que o governo seria ruim. É claro Sim, que eu vou falar uma coisa pra você. O Lula sempre foi considerado o mestre da governabilidade, não sei o que lá. Ele, cara, pela primeira vez na história não conseguiu emplacar um ministro do Supremo. Ele indicou e o Senado rejeitou. Isso nunca tinha acontecido antes. O Bolsonaro, que era uma mula, um jegue, não por conta dele, mas por conta do trabalho do Rodrigo Maia, passou a reforma da Previdência. São coisas que a gente não consegue prever. O Michel Temer, que era o maior, né, como eu vou dizer, o maior articulador, ele foi presidente da Câmara, foi vice-presidente, né, enfim, ele não conseguiu passar a última reforma, porque na última reforma passou o teto, passou a trabalhista, quando chegou a da Previdência, Maria, o que aconteceu? Sai uma denúncia falsa, né, do Joesley, e ele não conseguiu reformar a Previdência. Então, essas coisas, cara, não tem como, não é uma coisa matemática, assim, né? Não é uma ciência exata. Tiveram uma visão mais positiva, outras uma visão mais negativa. Agora vamos para a avaliação final do Cláudio sobre todas as respostas. O que eu fiz? Eu peguei todas as respostas, mandei pro Cláudio e disse assim, cara, avalia aqui. Várias IAs disseram coisas diferentes, eu quero a sua avaliação sobre tudo isso. E esse texto aqui é bem completo. Antes de tudo, uma coisa que vale lembrar, o Renan Santos existe mesmo. Obrigado, Cláudio, obrigado. Eu achei que fosse um personagem fictício. O Partido Missão é real e ele é pré-candidato em 2026. E boa parte do que as IAs falaram é proposta que ele de fato defende. Cortar o tamanho do governo, segurança bem dura, lá ele, mexer no Bolsa Família. Mas tem coisa ali que elas chutaram e falaram como se fosse fato. Escolas militares, fim das cotas raciais, forças armadas tomando território de facção. Eu não achei nada disso na plataforma dele. Qual é a maneira em que este pré-candidato mais comunica? Instagram e YouTube. É só fazer uma análise superficial dos últimos 3 meses dos vídeos de Instagram e YouTube do Renan. Ou dos seus apoiadores. Ô Cláudio, porra. As IAs preencheram o que faltava com o que um candidato desse tipo costuma propor. Às vezes acertaram no chute, às vezes não. E o problema é que elas falam chute com a mesma cara de certeza do que é verdade. Quem lê não tem como saber o que é real e o que é invenção. O segundo ponto é o mais importante. A sua pergunta tinha uma armadilha embutida. Que acusação é essa, Cláudio? Vai melhorar ou piorar? Parece pedir uma previsão, mas na verdade está pedindo uma opinião. Porque melhorar depende do que você acha bom. Cortar gasto público é melhora para um e tragédia para outro. Então responder vai melhorar ou vai piorar não é prever o futuro. É tomar partido e fingir que só está constatando um fato. Talvez mais pra perto das eleições, a gente possa refazer esse experimento com um prompt bem mais trabalhado. Eu vi algumas sugestões de correção, inclusive, em alguns comentários. Ao invés da gente perguntar se vai melhorar ou piorar, a gente poderia criar um
perfil de usuário e dizer que baseado nesse perfil, as coisas melhorariam ou piorariam pra ele. Ou a gente poderia montar vários tipos de usuários também. Bom, minha cabeça já tá indo longe demais. Voltando aqui pro texto. Isso é diferente de simplesmente descrever o que o governo provavelmente faria, que é uma coisa que dá pra fazer com mais honestidade. Agora, avaliando uma por uma. O ChatGPT parece o mais equilibrado de todos. Leve chance de melhorar, nada de grande virada. Mas é justamente o mais escorregadio. Aquele tom de moderação não é neutralidade, é um palpite. Liberalismo dá saldo levemente positivo. Escondido dentro de um jeito de falar comedido. Ele tem opinião, só não te conta que tem. E isso é mais difícil de perceber do que uma opinião declarada. Chamou o ChatGPT de falso, né? O Grok é o oposto. Bem pessimista e bem direto. O lado bom é que você sabe de onde ele tá falando, dá pra descontar. O lado ruim é que ele é o que mais inventou proposta. Escolas militares, fim de cotas, um cara de fato confirmado. O Cláudio, a resposta com meu nome, acerta ao dizer que ninguém prevê o futuro e que melhorar é juízo de valor. Mas se escondeu demais. Pô, cara, autocrítica agora. Dava pra descrever os cenários com base no que ele realmente propõe. E ela se recusou e empurrou um se você quiser. Se eu não me engano, acho que o Cláudio nem falou o nome Renan Santos, nem se referiu ao nome do candidato. No fim, esse não vou escolher lado acaba sendo um prêmio elegante da neutralidade do ChatGPT. Fingir que não opinar é mais puro quando na verdade é só fugir do trabalho. O Gemini foi o melhor na minha leitura. Ele fez a separação certa. Primeiro descreveu o que mudaria, depois disse claramente se isso é bom ou ruim depende do que você valoriza. Botou as cartas na mesa. O único tropeço foi afirmar a parte das Forças Armadas com confiança demais, sem se estar confirmado. O DeepSeek escreve bonito e aposta pesado no caos e no fracasso. Mas é mais história bem contada do que previsão de verdade. Vai ter conflito e instabilidade. É o tipo de coisa que quase nunca erra, porque qualquer governo novo enfrenta isso. Só analítico, mas é palpite seguro vestido de análise. Resumindo numa frase, a resposta é que parece mais sábia, ChatGPT, é a que você mais precisa desconfiar. E a que parece mais morna, Gemini, é a que foi mais honesta. Bom gancho de vídeo, aliás. Valeu, Cláudio. Depois desse experimento, qual é a sua visão sobre tudo isso? Qual candidato dos três que a gente gravou é o menos pior na sua visão? Acha que algum outro candidato além desses três poderia e deveria ganhar? E por último, você acha que a análise conseguiu ser minimamente justa, já que o Lula e o Flávio tiveram um histórico político e o Renan Santos não? Se eu não me engano, dos pré-candidatos, ele é o único que não teve um cargo político antes. Muito bom, gostei do vídeo.